Bom dia a todos. Vou dar início agora à apresentação do nosso seminário sobre doenças do café. Nosso grupo é formado pela Graziela, Letícia e por mim, Rayane. O café é uma planta que tem origem no continente africano. Essa cultura ela foi introduzida no Brasil no início do século XVIII, inicialmente cultivada no estado do Pará. A planta ela logo se espalhou para as demais regiões do país e começou a ganhar grande destaque na economia brasileira a partir de 1825. Hoje em dia, a plantação de café ela representa uma enorme importância para o agronegócio brasileiro e está à frente das grandes exportações do país. O café é uma das bebidas mais consumidas globalmente e seu cultivo ele envolve técnicas agrícolas específicas, bem como uma série de desafios relacionados a doenças que afetam as plantas. Agora, em seguida, nós iremos apresentar as principais doenças que mais afetam as plantações de café, citando seus principais sintomas e manejos. A primeira doença aqui é a mancha areolada. A mancha areolada é uma doença bacteriana causada pela bactéria de Pseudomonas. Ela afeta as folhas, ramos, flores e frutos do cafezal. Identificar a mancha areolada nas folhas de café é possível através das manchas marrons em volta de um halo amarelado de tamanho e formato irregular. Depois, a mancha marrom ela pode necrosar, ocasionando uma ruptura. Nos ramos afetados pela bactéria, as lesões são escuras, isso causa a seca deles, que progridem da ponta para a base, gerando uma queda foliar. E as flores do café e os frutos também são afetados quando ocorre a entrada do patógeno nos ramos produtivos. Em relação aos danos causados pela mancha areolada no café, os sintomas da doença é possível afirmar que ocorre uma queda de produtividade do café, seja de forma direta ou indireta. Há uma redução da área fotossintética, diminuindo a produção de energia, e com a progressão da doença, as folhas do café caem. O mesmo ocorre quando o patógeno afeta os ramos, causando queda das folhas. Esses sintomas causam redução da produção de forma indireta, porque a falta de energia reduz os componentes importantes para a produção e crescimento da planta. Além dos danos indiretos, há os danos diretos. Com a seca dos ramos na fase de produção, a bactéria interfere no desenvolvimento das flores e causa a queda dos frutos, sobretudo os frutos chumbinhos. Esses danos eles ocorrem em lavouras mais novas, com até 4 anos, em cafezais mais velhos e ocorre também após a poda dos ramos, após a colheita do café, e em viveiros de mudas, os danos eles podem ser de 100%, porque as mudas elas apresentam tecidos mais jovens que são facilmente colonizados pela bactéria. Aqui eu coloquei uma imagem demonstrativa aqui sobre os sintomas da mancha. Aqui nessa figura mostra os danos, os sintomas dela nas folhas, nos frutos e também nos ramos do café. Aqui nos ramos e aqui demonstra mais sobre os frutos. Em relação ao ambiente, as condições ideais para o desenvolvimento da bactéria ocorrem em temperaturas mais amenas, entre 18 graus e 23 graus Celsius. Locais com alta umidade relativa do ar e alta pluviosidade também são favoráveis para a bactéria causadora da doença. Essas condições ocorrem especialmente em locais com altitude acima de 1.000 metros. Nesses locais também há mais ocorrência de ventos fortes e ar frio, que causam danos nas plantas do café. Em relação ao hospedeiro, as plantas do café estão suscetíveis à doença entre a fase de mudas de até os 4 anos, após as podas dos ramos e colheitas,
Ataque de pragas, ventos fortes e granizo deixam as plantas mais suscetíveis. Nesses momentos, ocorrem ferimentos nas plantas. Esses ferimentos são portas de entrada para a bactéria. É importante também fazer uma boa adubação do café, sem excesso e falta de nitrogênio e fósforo. E aqui temos o controle da mancha. A principal forma de controle da mancha aureolada em café é evitar a entrada da bactéria causadora da doença. Doenças causadas por bactérias são de difícil combate, por isso o principal controle é o controle preventivo. Como as mudas são as principais formas de entrada em áreas produtoras de café, é importante obter mudas de viveiros que não têm a presença da bactéria. A principal recomendação para a produção de mudas livres de mancha areolada é evitar o desenvolvimento do patógeno no viveiro. Para isso, evite condições favoráveis, como alta umidade dentro do local. É importante proteger o viveiro de ventos e granizos. Isso evita que ocorra ferimento nas mudas. Havendo a constatação de mudas contaminadas, elas devem ser retiradas do viveiro e destruídas. Além disso, é necessário aplicar fungicidas públicos a cada 15 dias ou antibióticos, como o casuargamicina, que é um bactericida e fungicida. Esses produtos são bastante utilizados como preventivos, tanto em viveiros de mudas como em áreas de plantas de até 4 anos. Também são utilizados em plantas adultas após a poda ou antes da colheita. Caso a lavoura de café seja instalada em locais com ventos fortes, é importante utilizar cultivares com portes menores e também fazer uma barreira de ventos ao redor da área com plantas de porte alto, como por exemplo os eucaliptos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a cercosporiose. A cercosporiose no café é causada pelo fungo de cercóspora, também conhecida como mancha de olho pardo ou mancha de cercóspora. Ela pode ser muito confundida com a mancha areolada do café, mas é uma doença diferente. Esse fungo ele ataca principalmente as folhas e os frutos. Como consequência, causa perdas de produtividade e qualidade dos grãos. A cercosporiose pode afetar as plantas desde sua fase jovem, ou seja, logo após o plantio plantio de café em plena produção. A cercosporiose na plantação de café ela pode causar danos em mudas, folhas e frutos. Nas folhas, os sintomas inicialmente são pequenas manchas circulares na coloração marrom escura que vão crescendo rapidamente. O centro dessas lesões se torna cinza claro, com um anel amarelado em volta, a aparência de um olho. Por exemplo, aqui nessa imagem aqui demonstra. As folhas atingidas elas caem rapidamente, causando a intensa desfolha das plantas e até mesmo a seca dos ramos. Por isso, a fotossíntese da planta é prejudicada. As mudas elas podem tornar rácticas devido à desfolha intensa. Isso a torna impróprias para a comercialização e plantio. Já nos frutos, os sintomas começam a aparecer quando ainda estão pequenos. Eles aumentam no início da granação, de 80 a 100 dias após a florada do café. Esses sintomas são pequenas manchas necróticas e deprimidas, de coloração marrom preto. Além disso, também ocorre a queda precoce dos frutos, maturação acelerada, aumento da quantidade de grãos xoxos. Esses sintomas prejudicam o descascamento e despolpamento dos frutos. Afinal, essas lesões da casca necrosada ficam aderidas à semente.
Isso causa o problema de grãos quebrados e de má qualidade, o que prejudica a qualidade da bebida. Condições ideais para o desenvolvimento da cercosporiose no café. A disseminação do fungo ocorre através do vento, água ou até mesmo por insetos. Após atingir a planta sobre as condições favoráveis de umidade e temperatura, ocorre a sua germinação e penetração através da cutícula. A ocorrência se dá pelas aberturas naturais da folha. A doença ela é favorecida em temperaturas entre 18 e 25 graus Celsius, com elevada umidade relativa e elevada radiação solar. O desequilíbrio nutricional também pode influenciar na incidência dessa doença. O controle da cercosporiose é o principal aí, eu coloquei os principais aqui, evitar a entrada do patógeno na lavoura é sempre muito importante. Deve evitar principalmente a entrada do fungo nos viveiros de muda de café. Para isso, existem medidas que é importante adotar, como, por exemplo, o controle de irrigação diária, evitando o excesso de água, evitar excesso de potássio nas adubações, realizar a calagem no substrato, evitando assim a falta de cálcio para as mudas, sementes limpas, sadias e devidamente tratadas. O viveiro ele deve ser bem arejado e com um sombreamento adequado. Proteger as mudas de ventos e frios da insolação, eliminar as mudas e folhas mortas do viveiro. Tem também um controle químico, com o uso de fungicidas como ferramenta de controle preventivo da doença. Bom, eu vou falar sobre a ferrugem do café, né, que é transmitida pelo fungo Emilia vastatrix. Aqui eu trouxe algumas imagens de como esse fungo é apresentado nas folhas. Esse fungo ele se espalha principalmente por meio de esporos, né, transportados pelo vento. Ele é um fungo biotrófico que ele se alimenta de células vivas da planta, penetrando pelos estômatos e das folhas, né, e onde ele germina e vai se desenvolvendo, sem matar as células. A ferrugem do café ela é uma das doenças assim, mais destrutivas e disseminadas na cultura do café em todo o mundo. Então, ela tem um impacto muito significativo, né, na indústria cafeeira, porque reduz a produtividade, reduz a qualidade, a quantidade de grãos, então isso vai acabar causando uma perda significativa, né, de forma financeira para os produtores rurais e também pode afetar o preço do café no mercado global. Então, assim, os sintomas da ferrugem do café. Os primeiros sinais assim da presença da ferrugem no café seriam pequenas manchas amareladas na parte superior da folha. Essas manchas elas geralmente aparecem nas regiões mais próximas das veias das folhas, né? E à medida que a doença vai progredindo, vai adentrando mais as folhas, as manchas elas vão se transformar em lesões que vão ter coloração alaranjadas e amarronzadas. E essas lesões elas vão se desenvolver em formato de pústulas de ferrugem, né, que são as estruturas características do fungo. E essas pústulas elas têm uma aparência pulverulenta, de cor alaranjada a marrom avermelhada, que consiste em uma massa de esporos do fungo. Eu vou voltar aqui para melhor entendimento. Aqui seria essa massa de esporos. Outro sintoma, no caso da infecção mais severa, seria atraso no crescimento, redução de produção, pode causar queda prematura nas folhas. Então, na medida que essas folhas infectadas e danificadas pelas pílulas de ferrugem, a planta ela pode perder sua capacidade de realizar a fotossíntese de forma adequada. Então, isso vai resultar numa redução da produção de nutrientes, vai enfraquecer a planta e provavelmente vai ocorrer a queda da folha. Né? Então, aqui a gente... Para um ambiente favorável, ele é caracterizado por alta umidade. A ferrugem ela ataca inicialmente as folhas na saia do cafeeiro e aí vai evoluindo para o ápice da planta em infecções generalizadas.
E aí vai provocar, como eu disse já, a queda precoce das folhas, a secagem do ramo, e isso tem consequência até na produção de frutos do ano seguinte, né? Então a ocorrência da ferrugem ela está relacionada à queda de produtividade das safras posteriores. Os prejuízos provocados pela doença podem chegar até 50% de produtividade. Então, esse fungo se desenvolve em umidade relativa alta, baixa luminosidade, em média temperaturas de 21 a 25 e alto índice de enfolhamento e alta carga pendente. Então, assim, a temperatura ela tem um papel crucial no desenvolvimento da ferrugem do café e no caso de temperaturas mais altas, elas vão acelerar o ciclo, né, de vida do fungo e vai permitir que ele se reproduza mais rápido e acabe tendo uma disseminação muito maior dessa doença. A umidade também é outro fator determinante. Se chegar acima de 75%, ele cria condições favoráveis para a germinação desses esporos, o que vai causar infecção. Chuvas também, chuvas frequentes, elas vão fornecer a umidade necessária para a germinação e infecção. E quando você tem regiões aí que tem estações chuvosas mais prolongadas, com certeza a cultura ela vai estar mais propensa a ter problemas com essa doença. Sombreamento excessivo também, ele pode criar, né, esse ambiente propício para disseminação, Então, assim, a falta de luz solar direta e redução de circulação vão aumentar a umidade nas folhas, assim como plantar somente uma variedade. A proximidade das plantas, que a gente conhece como adensamento, que seria fazer o plantio em espaçamentos menores do que o convencional, vai favorecer, né, a rápida propagação, porque os esporos eles podem se espalhar mais facilmente de uma planta infectada para uma planta vizinha. Então, é importante se atentar a esse manejo aí. Bom, quanto ao manejo, é importante, né, ter uma escolha de variedades resistentes, práticas de manejo cultural, uso de fungicidas, né, que seria o controle químico. Então, assim, a escolha de variedade do café que apresenta resistência à doença é muito importante. E, assim, já tem muitos estudos, muitas pesquisas se dedicando ao desenvolvimento de variedades de café que sejam resistentes a essa doença, visto que ela é uma das doenças mais importantes, assim, que mais atrapalham aí na produtividade, né? Mas é importante também que os produtores eles escolham as cultivares adequadas para a sua região. As práticas culturais adequadas podem ajudar a reduzir a incidência e a severidade também, né, da ferrugem do café, que pode ser como poda, prática de poda, que promove uma melhor circulação de ar, uma entrada de luz solar, que vai aí reduzir umidade nas folhas, densidade e altura de sombra, que também pode ser ajustada para permitir boa ventilação, entrada de luz, o espaçamento entre as plantas, como eu já falei, que é importante para evitar uma disseminação mais rápida, né? E o controle de químico por fungicidas, que na grande maioria vai se tornar necessário para controlar essa doença. Esse manejo químico ele deve ser realizado com base nas recomendações técnicas específicas, né? Então nunca se deve fazer assim sem um profissional mesmo qualificado. E tem que seguir as dosagens, a recomendação, os intervalos corretos de aplicação. Então é importante consultar um especialista. Os sistemas de controle químico eles são utilizados para combater a ferrugem no controle protetivo, que são utilizados fungicidas protetores à base de cobre, que atualmente é utilizado apenas em combinação. Aí fazem o controle preventivo curativo via foliar, que seria pulverizações com fungicidas sistêmicos, que é triazóis, ou suas combinações com outros fungicidas como estrobirulinas e os cúpricos. Tem também o controle preventivo curativo via solo, com fungicidas triazóis, que são mais translocáveis, né? Então, absorvidos pelo sistema radicular do cafeeiro. Mas, assim, na prática se utiliza com mais frequência a combinação dos três sistemas de controle, que vai associar as aplicações via solo, com foliares, os produtos protetivos com sistêmicos. E, assim, não menos importante seria boas práticas de colheita, né? Quando se faz uma colheita adequada do fruto do café, isso pode contribuir para o manejo da ferrugem, porque a remoção dos frutos infectados e a sua devida destruição vai reduzir a carga de esporos do fungo no ambiente e isso vai diminuir o potencial de infecção nas safras subsequentes. Bom, agora eu vou falar sobre a foma do café, que a mancha-foma também é conhecida como foma ou podridão de foma. É uma doença fúngica que afeta o cafeeiro.
Essa doença é causada por fungo do gênero Foma e os seus sintomas são tanto na folha quanto no fruto. Nas folhas, ele apresenta lesões foliares que começam com pequenas manchas circulares ou ovais, de cor marrom a cinza escuro, e com o tempo, essas lesões, se elas forem aumentando, elas vão se fundir, e aí vão formando manchas maiores, e pode também ter centro necrótico, né, que à medida que as lesões se desenvolvem, um centro necrótico pode se formar nas manchas foliares, e aí essa área necrótica ela é de cor preta e pode se tornar mais evidente à medida que a doença vai progredindo. Tem também as manchas concêntricas, né, que à medida que a lesão foliar ela se expande, é comum que a gente consiga observar a formação desses anéis concêntricos da mancha, né, que vai ter uma tonalidade aí também diferente de marrom. Pode causar queda, né, da folha, a infecção severa pela mancha de foma pode levar à queda prematura de folhas, e à medida que a lesão ela se desenvolve e progride, as folhas podem secar e cair da planta. Então, assim, a perda excessiva de folhas ela vai afetar a saúde geral da planta e, consequentemente, vai reduzir a produção. As lesões no fruto, elas são assim semelhantes às das folhas, que apresentam manchas necróticas marrons também, de marrom a preto escuro, né? A gente vai conseguir verificar afundações que pode causar apodrecimento dos frutos e afetar a qualidade, né? Em casos graves, levar à queda prematura dos frutos também. Bom, o ambiente favorável, que seria a alta umidade, estresse da planta, cultivos em altitudes mais baixas, chuva frequentes e neblinas, temperatura entre 15 e 25 vão favorecer o crescimento do fungo. Então, ela se desenvolve de forma favorável, né, com um ambiente com uma umidade relativa que geralmente ocorre em regiões com chuvas frequentes, neblinas. Essa umidade fornece condições ideais para a germinação dos esporos do fungo e propagação da doença. O estresse das plantas, seja devido à prática de manejo inadequada, à má nutrição, à falta de água ou condições climáticas adversas, como seca, frio intenso, eles vão aumentar a suscetibilidade da planta e o ataque de foma na cultura, né? Quanto ao manejo, o manejo eficaz da foma envolve uma série de combinações preventivas, né? Então, um monitoramento regular é importante para realizar, é importante para ser realizado, né? Para identificar precocemente a presença de doenças, isso vai permitir a adoção de medidas de controle antes mesmo que a infecção se espalhe. Práticas de manejo cultural, que seria poda adequada, espaçamento adequado entre plantas, controle de plantas daninhas, a adubação adequada, que vai auxiliar no fortalecimento das plantas, na redução do estresse, o que vai acabar deixando menos suscetíveis a essa doença, né? E o controle químico por fungicidas, que seria o uso de fungicidas específicos para o controle, acaba sendo uma medida mais eficaz, né? Especialmente quando tem aí infecções mais severas. Então, geralmente é utilizado o controle químico preventivo, mas também existe a possibilidade de se realizar o controle cultural da foma, né? Isso vai depender, claro, de cada situação, de como cada produtor vai manejar aí. Mas cabe destacar também que uma nutrição correta, uma boa e bem dimensionada, né, controle de pragas, que são práticas fundamentais para a resiliência de qualquer lavoura. Então, em áreas com condições favoráveis, espaçamentos mais adensados, vai acabar contribuindo para agravar o problema. Aí, no caso de controle cultural, ventos frios eles vão favorecer a ocorrência de foma, por isso é comum a utilização de quebra-ventos, que acaba prevenindo, né, que isso ocorra. Em alguns lugares o uso de eucalipto é muito bem-vindo, né, para essa função. No caso de foma, a utilização de fungicida, o princípio ativo, o ingrediente ativo mais utilizado seria a boscalida, que é do grupo das carbomaxidas, e na dose recomendada na bula. Existem outros ingredientes ativos, como triazóis, epoxiconazol, flutriafol, triadimenol, propiconazol, iprodione. Então, tem uma variedade muito grande que permite o uso de diferentes produtos.
Isso é importante porque existem, às vezes na mesma lavoura pode ter foco de ferrugem, né, que eu falei anteriormente, mancha aurelada na lavoura. Então, assim, se faz necessário utilizar outros fungicidas como mistura de estrobirulinas, triazóis, carbomaxidas para ferrugem, adição de cúpricos para mancha aurelada. Então, a utilização, a combinação de tudo isso aí vai conferir uma melhor eficácia, né? Então, outro fator seria boas práticas de manejo do solo. A saúde do solo ela é fundamental para o desenvolvimento da planta do café. Então é importante adotar boas práticas como cobertura vegetal, adição de matéria orgânica, fazer corretamente a manutenção do pH, né? Porque isso vai fortalecer e reduzir a incidência dessas doenças. Bom, tanto a ferrugem do café quanto a ferrugem do foma, elas representam um desafio muito grande para os produtores, né? Mas a gente vê que com medidas adequadas de monitoramento, manejo, uso de fungicidas, práticas de manejo do solo, é possível minimizar o impacto dessa doença. A gente sabe que o café ele tem uma importância, uma relevância muito grande na cultura da mesa dos brasileiros, né? É uma das bebidas mais consumidas no país e faz parte aí já da nossa cultura, do nosso cotidiano. Olá, professor. Boa noite. Eu vou falar sobre duas doenças do café hoje e vou começar pela vassoura de bruxa, que é uma ameaça ao café. A vassoura de bruxa, ela é uma doença que representa um desafio significativo para os produtores de café. Ela é causada por um fungo que ele é chamado de Moniophora perniciosa. Essa doença, ela se manifesta de maneira bastante característica nas plantas de café. Os sintomas visuais da vassoura de bruxa incluem o crescimento anormal dos ramos e a falta de desenvolvimento de cerejas. Esses sintomas levam a uma redução na produção e na qualidade do café. Aqui nessa imagem a gente está vendo uma planta de café que foi afetada pela vassoura e aqui a gente tem uma planta de café no estado saudável. O impacto econômico da vassoura de bruxa. Além de falar sobre o impacto, eu queria também falar que a Moniophora perniciosa, conhecida popularmente como o fungo da vassoura de bruxa, ele é um agente causador de uma das principais doenças que afetam a cultura do café. Ele trata-se de um patógeno fúngico pertencente à família Moniliaceae. Esse fungo ele tem uma ampla distribuição geográfica, sendo encontrado principalmente em regiões tropicais e subtropicais. E qual que é o impacto? O impacto econômico da vassoura de bruxa traz para a gente aí a presença dessa doença nas plantações de café. Ela vai causar prejuízos para os produtores e também vai causar para toda a cadeia de abastecimento. Vai ter a redução na produção do café e um dos principais efeitos causados em menor quantidade de café produzido por hectare. Quer dizer que quando você tem infestação pela vassoura, vai ter uma redução na produtividade. Eu conheço a vassoura devido a um documentário que eu vi na Bahia que atacou o cacau, né? Onde eles produziam aí cerca de 1 milhão de toneladas por hectare de cacau e que quando eles foram afetados pela doença passaram a produzir apenas 100 mil quilos por hectare. Então essa é uma doença realmente muito preocupante em várias culturas. Além disso, a qualidade dos grãos elas também pode ser comprometida, afetando assim o valor comercial do café. Então, além de prejudicar a qualidade do grão, também vai diminuir a produtividade. São dois fatores que são muito agravantes aí na plantação do café. Agora, como a gente faz o controle dessa doença? O controle da vassoura. No que se diz respeito ao controle, é fundamental adotar medidas preventivas e estratégias de manejo adequadas. Plantas doentes que ajudam a reduzir a disseminação do fungo. Então, a gente vai ter que eliminar essas plantas. Além disso, fazer o uso de variedades de café resistentes à doença. É uma estratégia muito importante. O manejo integrado de doenças, combinado com diferentes abordagens, como o uso responsável de fungicidas e boas práticas agrícolas, também desempenham um papel essencial no controle da vassoura de bruxa. Então, vamos dizer que tem que ser um controle mais integrado aí, como a gente está vendo aqui,
para poder fazer o controle dessa praga nos cafezais. Agora eu vou passar para a próxima, que é os nematóides, inimigos invisíveis das raízes. Os nematóides é uma outra doença que afeta a cultura do café. Esses micro-organismos parasitas habitam o solo e atacam as raízes das plantas do café. Eles causam danos às raízes, comprometendo a absorção e a saúde geral das plantas. A infestação de nematóides ela pode levar à redução da produtividade do café e afetar a qualidade dos grãos. E os sintomas mais comuns aí que a gente pode ver incluem o amarelecimento das folhas e a redução do crescimento de café. Aqui temos pequenos pés de cafés que já no início você já vê que eles estão pequenos, as folhas amareladas, e aqui outra também imagem que mostra como isso pode comprometer o café. Agora vamos falar do impacto, né? Aqui ao lado eu tenho uma imagem que, de acordo com a FAO e o IBGE 2014, mostrou que o café ele teve danos por nematóides aí, cerca de 4.622.040. Só em algumas regiões aqui, você pode ver. Mas, a presença desses nematóides nas plantações de café, eles vão ter um impacto econômico significativo. Além de reduzir a produtividade, a infestação desses nematóides pode levar a perdas financeiras para os produtores e afetar toda a cadeia de fornecimento do café. A qualidade do café pode ser comprometida, impactando o valor comercial dos grãos e a confiança dos consumidores. Quando você tem essa infestação, além de diminuir a produtividade, também vai diminuir a qualidade dos grãos, que são duas coisas que os produtores estão longe de querer, né? Como que faz estratégias para o controle desses nematóides? No controle de nematóides, é importante adotar uma abordagem integrada. Uma opção é o uso de nematicidas, que são produtos químicos específicos para o controle desses organismos. Eles podem ser aplicados no solo antes do plantio ou durante o ciclo da cultura do café. Além disso, também é muito recomendável realizar uma rotação de nematicidas, utilizando diferentes produtos em momentos distintos para evitar a resistência dos nematóides. Também é fundamental adotar práticas de manejo integrado de nematóides, como o uso de variedades de café resistentes e a rotação de culturas com plantas não hospedeiras. Em resumo, compreender a cultura do café e controlar as doenças como a vassoura de bruxos, nematóides, antracnose, dentre outras doenças que as minhas colegas citaram, é fundamental para garantir uma produção sustentável e de alta qualidade. No controle dessas doenças, é muito importante adotar uma abordagem integrada, combinando medidas preventivas, como a poda e eliminação das plantas instaladas, com o uso responsável de produtos químicos, como fungicidas e nematicidas. Além disso, o uso de variedades de café resistentes e a adoção de boas práticas agrícolas são estratégias fundamentais para minimizar os danos e garantir a saúde das plantas. Em conclusão, o conhecimento e manejo adequado das doenças na cultura do café são essenciais para o sucesso dos produtores e para a sustentabilidade dessa importante indústria. Devemos estar atentos aos sintomas, implementar estratégias de controle eficazes e buscar constantemente aprimorar nossas práticas agrícolas. Através do manejo integrado, podemos proteger nossas plantações de café e assegurar um futuro próspero para essa cultura tão apreciada em todo o mundo. Muito obrigado, e assim a gente finaliza a nossa apresentação.